Boa noite, povo de Deus, graça e paz, saudade. Não vejo a hora, irmãos, estamos reunidos no templo, cultuando, adorando, cumprimentando os irmãos. Confesso, meus amados, que a saudade é grande, mas eu creio que logo, logo estaremos lá, todos reunidos, cultuando no templo, né? Mas, enquanto isso, vamos continuando com a nossa meditação em casa, com o nosso estudo em casa, não é? Hoje o estudo é de João, como fazemos toda terça-feira. Hoje é João 8, do versículo 41 ao versículo 47. Vamos lá, então. Vou estar lendo do versículo 41 ao versículo 47. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhes: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Bom, nós temos em mente que Jesus está conversando com o seu povo, né? Com o povo judeu, aquele povo que veio da linhagem de Abraão e aquele povo já se achava que estavam prontos para ir para o céu e que eram filhos de Deus simplesmente porque eram filhos de Abraão. Deus chama Abraão para formar um povo e aquele povo se acha assim. Vamos na sequência aí, o versículo 42. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala de que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto, onde estamos estudando aí toda terça-feira, o livro de João, onde Jesus vem se revelando, né? Se revelando como Filho de Deus, como aquele enviado de Deus, como aquele que veio para fazer a vontade do Pai. E à medida que Jesus vem se revelando aos homens, essa revelação também revela a situação de cada indivíduo, né? Revela também a situação espiritual de cada indivíduo. À medida que Jesus vem se revelando entre as pessoas, também vem revelando a cada pessoa a sua situação. Deus não quer pessoas religiosas, e sim santas, transformadas. O que acontecia aqui com esse povo aqui era um povo muito religioso, né? Mas um povo que não era transformado. Um povo religioso, mas que não entendeu que Jesus de fato era o Cristo de Deus, não é? Então ali havia um engano. No versículo 41, diz assim: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Eles pensavam ter um pai que era Deus simplesmente porque fazia parte de um povo escolhido. Olha que Jesus diz no versículo 44, a esse povo que diz ser povo de Deus. Isso é muito interessante, né? Porque praticamente todas as pessoas dizem ser filhas de Deus, não é isso?
Olha o que diz Jesus no versículo 44. Isso é muito sério. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Ao desejo. Interessante que no capítulo 1 de João, esse mesmo livro, esse mesmo evangelho que estamos estudando, versículo 11, diz assim: Jesus veio para os seus, quem? O seu povo, os judeus, esse povo aqui exatamente. E os seus não receberam. Versículo 12: mas todo aquele que receber, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Então, é preciso receber Jesus para se tornar filho de Deus. E esse povo aqui não queria receber Jesus. Esse povo aqui não queria conversa com Jesus, mas se viu no engano religioso. Né? Diz aí no versículo 42, versículo 41 no final: temos um pai que é Deus. E Jesus diz: o pai de vocês é o diabo. Né? Por quê? Porque não aceitava Jesus. Porque não cria em Jesus. Né? Com Cristo, os judeus então ficaram no mesmo pé de igualdade entre os ímpios, ou seja, os gentios, entre outras pessoas. Não é porque era povo judeu, da descendência de Abraão, que eram filhos de Deus. Não é porque era da descendência de Abraão que não precisava da salvação. Então o povo judeu ficou exatamente igual a todos os outros povos, tudo igual. Eles se diziam filhos de Deus, mas veja bem o engano. Eles viviam num engano tremendo e levavam outras pessoas ao engano também. Jesus já havia dito isso lá em Mateus 23, 15. Mateus 23, 15, lemos assim, Mateus 23, 15. Ai de vós, escribas e fariseus, esse povo, hipócritas, porque rodeais ao mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então veja bem, Jesus diz: vocês são filhos do inferno. Tem religião, e à medida que vocês trazem pessoas para a religião de vocês estão fazendo que essas pessoas sejam filhas do inferno também. Está vendo o perigo do engano religioso? A pessoa se manter numa religião e achar que sua religião é tudo. Essas pessoas aqui viviam no engano. Essas pessoas aqui se diziam ser filhas de Deus. Mas diz o quê? Filha do diabo, filha do inferno. Então, veja o engano. Veja o que a religião, como a religião tem esse poder de enganar as pessoas. Fazer com que as pessoas pensem que estão certas, fazer com que as pessoas pensem que são filhas de Deus e, na verdade, não são. Então, aqui, fazendo prosélito, convencer a pessoa de sua religião. Na nossa linguagem hoje, evangélica, no nosso tempo de hoje, a palavra proselitismo vem dessa palavra prosélito. No tempo de hoje, o que é isso? São aquelas pessoas que tentam tirar pessoas de uma igreja, levar para a sua igreja, arrancar de uma igreja para levar para outra. Isso é proselitismo na linguagem evangélica que usamos hoje. Olha, fazer proselitismo, ficar aí, convidar as pessoas sem Cristo, trazer para a salvação, fica aí montando às vezes uma igreja, tirando membros de outras igrejas. E não usamos também esse termo para isso de proselitismo. Mas aqui especificamente, os judeus estavam trabalhando para trazer pessoas para a sua religião, ou seja, para o judaísmo. E Jesus diz: vocês estão fazendo essas pessoas 2 vezes filhas do inferno, trazendo para a religião de vocês. Por quê, irmãos? Jesus está colocando todos no mesmo pé de igualdade. Os judeus foram um povo escolhido, Deus formou aquele povo, mas diz assim, Paulo, em Romanos 3, 23, todos pecaram. Todos pecaram. Os judeus não são diferentes. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, falta a glória de Deus. Tem uma versão que diz assim, estão fora da glória de Deus, necessita da glória de Deus, Instituídos estão da glória de Deus, ou seja, carecem. Essa glória tem o sentido de bondade também. A glória de Deus também é revelada através da sua bondade na nossa vida. Então diz aí Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, falta a bondade de Deus. Por isso eles queriam matar Jesus. Esse povo não tinha
a bondade de Deus no seu interior. Por isso que não aceitava Jesus. Se eles tivessem a bondade de Deus no seu interior, esse povo aceitaria Jesus, mas não aceitou. Por isso havia ali uma falta de compreensão. É um povo religioso, mas não tinha compreensão. No versículo 43, Jesus diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E porque sois incapazes, porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Porque muitos não entendem as coisas espirituais, porque muitos não ouvem ou se afastam de Cristo. Não querem ouvir, né? Não querem ouvir. Por que não querem ouvir? São incapazes de ouvir, né? Não deseja ouvir. Não é uma questão de falta de capacidade intelectual, mas é uma reação íntima. A pessoa não quer ouvir, ou seja, é incapaz de ouvir, não quer ouvir a palavra de Deus. Então, por que, diz o Senhor, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Né? Porque vocês são incapazes, ou seja, não conseguem ouvir, não querem ouvir. É assim, as pessoas que vivem no engano. Não interessa a palavra de Jesus, não interessa a pregação do Evangelho, não interessa nada a ver com Bíblia, ou seja, com a palavra de Deus. É assim, são assim as pessoas, incapazes de ouvir. E muitas dessas pessoas, ou melhor, a maioria dessas pessoas, vivem no engano religioso. Praticamente quase todo ser humano tem uma religião, mas não quer ouvir a palavra de Deus como ela é pura, limpa e cristalina. Haja vista que esse povo aqui tinha a palavra de Deus em suas mãos. Evidentemente que não o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento. Esse povo conhecia o Antigo Testamento. Esse povo tinha a palavra de Deus em suas mãos, mas não tinha no coração. Não é? Então não queria ouvir a palavra de Jesus. Então isso não é uma questão intelectual, não. Porque se fosse assim, as pessoas... tinha que ser o quê? Um QI avançado para entender a palavra de Deus, e vemos que não é assim. Quantas pessoas bem simples absorvem a palavra de Deus, não é? E do seu jeito simples, testemunha, fala do amor de Jesus, não é? A palavra de Jesus é para os seres humanos, não é? Então todo ser humano tem a capacidade de ouvir e de entender. Agora o problema é quando não quer, né? É o que aconteceu aqui com esse povo. Qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês não querem ouvir. Esse é o problema. Vocês não querem ouvir a palavra. Quando é que alguém não quer ouvir? Quando a pessoa está cheia de si, né? Quando a pessoa está cheia de si. E o problema está cheio de si. Sabe por quê? Porque o nosso eu é contaminado pelo pecado, né? Olha que diz o versículo 44, né? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Então, uma pessoa cheia de si acaba sentindo vontade de fazer o desejo do inimigo, só que não sabe, né? Inimigo de Deus, inimigo do ser humano, que é o diabo. A verdadeira razão de recusar de crer em Cristo, ali naquele caso e em todas as épocas, é o relacionamento com o diabo. Os seres humanos, sem entender, estão tão presos e têm um relacionamento com o diabo que não conseguem, né, dar ouvido a Deus. É claro que, falando dessa forma, é uma forma até ofensiva de falar, né? Claro que não se prega o evangelho dessa forma, mas o fato é que as pessoas estão tão presas, né, ao diabo que não querem dar ouvido à palavra de Deus. Incomoda muito, né? Veja o que diz Hebreus 3 e 4. Hebreus 3, versículo 13, diz assim:
Pelo contrário, exortai-vos mutualmente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o pecado que engana a pessoa, e a pessoa se sente bem como está, não havendo aí uma necessidade de ouvir a palavra de Deus, né? Hebreus 4:7, ele diz a mesma coisa praticamente. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Né? Sabemos que aí a carta aos Hebreus está chamando a atenção para o povo que não endureça o coração, como esse povo aqui mesmo, quando saiu do Egito, não dava ouvido e acabou ficando pelo deserto. Como nós conhecemos a história, aquele povo ficou ali 40 anos no deserto e foram morrendo por ali, só a nova geração que entrou na terra prometida, né? Dos que saíram do Egito, só Josué e Calebe, os dois que entraram na terra prometida. Então, a carta aos Hebreus traz esse alerta. Olha, cuidado, não endureça o coração, dê ouvido à palavra de Deus, não é? E o que estava acontecendo aqui, esse povo não queria ouvir Jesus. Deus não quebra ninguém à força, ele respeita a vontade de cada um, tá? Deus não vai quebrar ninguém à força. Olha, eu vou quebrar você, você vai ter que me ouvir, você vai ter que se deitar. Não, Jesus não faz isso com ninguém. Pelo contrário, ele diz assim, olha, se você quiser me servir, quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Se você quiser, então o Senhor não vai quebrar ninguém à força. Ele quebra aquele que quer ser quebrado. Senhor, me quebra e me faça de novo, faça uma nova criatura, me molda conforme o teu querer. Então ele quebra, ele muda, ele molda aquele que quer ser aperfeiçoado para servi-lo. Mas o Senhor não quebra à força aquele que não quer nada com ele, não é? Até interessante aquele ditado que se diz assim, quem não vem por amor, vem na dor. Não é muito válido, não é 100% verdade. Porque se fosse assim, todos viriam para Cristo. Porque o Senhor quer que todos venham para Ele e todos sejam salvos. Então Ele faria, de alguma forma, trazia a força, né? Quem não vem por amor, vem na dor. Não são todos que vêm na dor, não. Pelo contrário, muitos que na dor blasfemam ainda mais. Agora é fato que muitos, aí sim, muitos vêm na dor, né? Não são todos, muitos vêm na dor, né? Muitos estão indecisos e uma dor pode ajudar para que a pessoa tome uma decisão ao lado de Cristo, né? Então podemos dizer, muitos que não vêm pelo amor, muitos vêm pelo amor, mas não podemos dizer que quem não vem pelo amor vem pela dor, ou seja, de uma forma que todos virão a Cristo, não é bem assim. É fato que muitos virão pela dor, sim. Quando nós nos colocamos em suas mãos, aí sim, ele nos muda, ele vai nos trabalhando, nos aperfeiçoando, aí nós estamos na condição do barro na mão do oleiro. Ele vai nos moldando conforme ele quer. Aí sim, depois que você se colocou nas mãos de Deus, ele vai te moldando, aperfeiçoando a sua vida, aperfeiçoando você. Aí sim, mas ele não vai fazer isso à força da pessoa que não quer nada com Cristo. Ele vai mudando, inclusive, a nossa vontade, né? Se temos vontade de ir para igrejas, né, cultuar a Deus, agora nós estamos indo por conta da pandemia, mas o crente tem essa vontade de ir para a igreja cultuar a Deus. Se temos essa vontade de ir à igreja, é porque ele mudou a nossa vontade. A cada vida que faz parte da igreja hoje, que não nasceu em um evangélico, que ele pode olhar para trás e ver que antes de sua conversão, ele não tinha vontade de ir para a igreja. Ele não tinha vontade de cultuar a Deus. Ele tinha muitas outras coisas mais importantes para fazer do que um culto. Importante na sua forma de ver, de entender até então.
não é? Então, por que que hoje temos vontade de ir para a igreja? Porque o Senhor mudou a nossa mente, o Senhor mudou a nossa vontade, e o Senhor pode mudar a nossa vontade. Se você pede, Senhor, muda a minha vontade, para que a minha vontade esteja em conformidade com a tua vontade. Devemos orar assim a Deus: Senhor, muda a minha vontade, porque nós estamos pedindo para Ele mudar. Ele não vai mudar quem não quer ser mudado. Mas se nós pedimos, Senhor, muda a minha vida, não é? Trabalhe o meu interior, faça eu ver de uma forma diferente, faça eu ver de uma forma que te agrade, pensar de uma forma que te agrade, trabalha, Senhor Deus, o meu interior. Aí sim, Ele vai trabalhar, aí Ele vai nos ajudar para que tenhamos uma vida pura, uma vida santa, não é? Se temos então a vontade para a igreja, é porque Ele já trabalhou a nossa mente, né? Como uma pessoa gosta de viver de maneira que Deus aprova, quando ele tem a sua mente mudada, não é? Ele muda a forma de ver, de entender, não é? Muda a forma de entender. Aí a pessoa acaba até combatendo, né, aquela vida que vivia no passado. Como alguém pode pensar, depois de convertido, falar, puxa, como é que eu podia ter certas práticas que Deus não aprova? Como é que eu podia pensar assim? Como é que eu podia fazer assim? Então, depois que você tem a sua mente transformada, você começa a olhar para trás e pensar, puxa, mas olha como eu agia, olha como eu fazia, né? Uma coisa que eu costumo dizer sempre na igreja, repetidas vezes, não é? Eu, antes de minha conversão, eu gostava muito de carnaval, muito de carnaval. E depois que me converti, eu paro e penso, meu Deus, como é que eu podia gostar daquilo? É algo assim, sabe, totalmente nada a ver com a minha vida, tá? Mas veja bem, eu quero dizer o que com isso? Como eu gostava tanto, e como agora eu posso ver e pensar, refletir, como é que eu podia gostar daquilo, né? Como foi que eu conseguia me envolver com aquilo? Por quê? Houve uma mudança na mente, não é? O que a gente gostava não gosta mais, há uma mudança na mente, não é? Porque o Senhor nos transforma a vida em uma nova criatura, como exemplo, por exemplo, o caso de Paulo. Paulo fazia parte desse grupo aqui antes de sua conversão, não é? Paulo era um fariseu, era povo de Deus, e sabemos que Paulo, ele perseguia a igreja de Cristo, não é? Inclusive, quando ele se converteu, ele estava indo perseguir a igreja. Então ele era um religioso, zeloso, mas não entendia o cristianismo e perseguia a igreja de Cristo, até que ele se converteu. Veja bem, se converteu, veio a ser um grande homem nas mãos de Deus, apóstolo, como ele diz, apóstolo dos gentios, e passou a ser perseguido. Da forma como ele perseguia a igreja, ele se converteu, veio fazer parte da igreja, agora ele acaba sendo perseguido. Houve uma transformação. Então ele sentia prazer de perseguir a igreja antes de sua conversão. Depois que ele se converte, ele era perseguido, não é? Muitas vezes apanhava, mas ele dizia, eu sinto prazer nas minhas tribulações, porque a minha tribulação não pode ser comparada com a glória que há de vir. Então houve uma mudança na mente daquela pessoa. Eu não quero dizer com isso que secreto é viver uma vida de sofrer e sentir prazer no sofrer. Não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo numa transformação da mente, na forma de ver, porque ele sentia prazer em perseguir a igreja. Estou falando de Paulo. Ele sentia prazer em perseguir a igreja de Cristo. Quando ele se converteu, né, ele veio fazer parte de um grupo que era perseguido. Aí ele passou a ser perseguido também. E ele diz, eu sinto prazer nas minhas tribulações, né?
Eu sinto prazer nas minhas tribulações. Então, houve uma mudança na mente de Paulo. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Quando nós abrimos o coração para Jesus, verdadeiramente, há uma forma diferente de ver, de entender, de sentir, não é? A nossa vontade começa a se afinar com a vontade de Jesus também. E assim, no final aqui podemos ver como provar a filiação divina, né? Veja bem, no versículo 42, replicou-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me havereis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, né? Então, mais uma vez, o Senhor está colocando no mesmo pé de igualdade os judeus e os gentios, não é? Replicou-lhe Deus: se fosse de fato Deus o vosso Pai, se Deus fosse o Pai de vocês, se Deus fosse o Pai de vocês, então Deus não estava sendo o pai daquele povo. Está vendo aí? Como todo mundo diz ser filho de Deus, esse povo aqui, um povo especial, Deus formou esse povo através de Abraão e o Senhor diz assim: se Deus fosse o vosso pai, se Deus fosse o vosso pai. Veja bem, Deus não era o pai daquele povo. Imaginem, vai ser o pai de qualquer um? Não, mas a religião traz esse engano, né? Leva as pessoas a pensarem que todos são filhos de Deus, e não são, né? Não são. Amar a Jesus, irmãos, então é a prova de uma filiação divina. Esse povo aqui não amou Jesus, esse povo aqui não recebeu Jesus, esse povo aqui foi esse povo que matou Jesus. É claro que Jesus veio para ser morto por conta dos nossos pecados, mas esse povo aqui matou Jesus. Esse povo aqui rejeitou Jesus. É claro que a causa da morte de Jesus é o pecado de todos nós, né? Não foi só por conta dele que morreu, mas eu quero dizer aqui, esse povo rejeitou Jesus, por isso não amou Jesus, né? E não era filho de Deus. Então a prova de que alguém é filho de Deus é amar a Jesus. A prova de nossa filiação divina é o amor que temos a Jesus. Deus formou o povo judeu com o propósito de revelar aos homens. Esta revelação já aconteceu, né? Jesus formou esse povo judeu, né? Porque naquela época, até então, cada povo inventava um Deus, criava um Deus, fazia uma imagem lá, e esse aqui é o nosso Deus. Então Deus formou o povo, os judeus, e se revelava nesse povo de uma forma maravilhosa, para que todos os outros povos pudessem entender que o Deus de Israel era o único Deus, não é? Então Deus se revelou àquele povo, e a maior revelação de Deus foi na pessoa de Jesus. Jesus veio naquele povo e já se revelou para toda a humanidade, né? Que veio para todo o mundo, inclusive os judeus, evidentemente, não é? Inclusive, especificamente para o judeu, como diz lá João 1, né? 11, veio para os seus, o povo de Deus, o povo judeu, né? Jesus nasceu naquele povo lá, veio para os seus e os seus não receberam, mas Jesus veio para todo ser humano, né? Para todos os povos. A prova da filiação divina é amar a Jesus. Amor expresso no louvor, na adoração, na obediência. No versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isto não me dais ouvido, porque não sois de Deus. Está vendo aí? O povo de Deus, que se dizia povo de Deus, não era de Deus. Por quê? Porque vocês não me dão ouvido, né? Então, a prova da nossa filiação, ela é expressa no louvor, na adoração, na obediência, em ouvir e dar ouvido à palavra de Deus. Não é só ouvir, não é? E não pôr em prática. É ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. Isso revela a nossa filiação divina, que se expressa no louvor, na adoração, tá? Quem é que sente prazer de louvar?
Quem é que sente o prazer de adorar? Quem é que sente o prazer de cultuar a Deus? Quem é que sente prazer em obedecer a sua palavra? Isso aí revela, né, se uma pessoa é filha ou não de Deus. Qual é o prazer que temos de ouvir a palavra de Deus? Qual é o prazer que temos de cantar, adorar a Deus? Isso vai revelar. Se somos filhos de Deus, sentimos prazer na palavra de Deus. Concluindo, irmãos, que estejamos prontos para ouvir, que a prova de nossa filiação divina seja visível na igreja e no mundo. Que você seja comprometido com a igreja, com os trabalhos da igreja, envolvido em tudo aquilo que tem a ver com Deus. Isso revela que você é filho de Deus. Isso torna visível na igreja e no mundo. Se você é uma pessoa comprometida com Deus, obediente a Deus, obediente à sua palavra, o mundo percebe também que você é filho de Deus. Que sejamos assim, irmãos, que sejamos verdadeiros adoradores, que possamos revelar na igreja e para o mundo que nós somos filhos de Deus, tendo uma vida de obediência, uma vida consagrada, uma vida que sente prazer em ouvir a sua palavra, uma vida que sente prazer em cultuar, adorar e glorificar a Deus. Que sejamos assim, irmãos, que sejamos assim, porque todo filho de Deus ama Jesus, ama a sua obra, ama tudo aquilo que tem